Por lado, existe a realidade como tal, que no Antigo Testamento, sobretudo, conduz a uma certa desilusão. Mas a experiência bíblica quer ser didática e pedagógica ao mesmo tempo. Aos poucos, Deus, através de desordens e abusos de personagens até de grande relevo, como Davi, por exemplo, quer ensinar aos crentes o sentido verdadeiro da família, até atingir a mensagem do Novo Testamento. Não é possível, numa conferência como esta, apresentar o quadro completo da realidade da família e do matrimônio em toda a Sagrada Escritura. Por isso, na minha exposição, achei oportuno concentrar a atenção a um texto bíblico, cuja análise nos permitirá entrar no cerne da questão, com indicações operativas para a vida, especialmente a vida familiar. Trata-se do capítulo 5 da Carta aos Efésios. Nesta, o tema do matrimônio e família condensa-se nos versículos 21 a 33. Vamos praticamente passar para a exposição. Deixamos de lado a leitura do texto. A exposição compreende alguns pontos: gênero literário, estrutura, análise textual e reflexões conclusivas. Gênero literário. O texto que constitui o objeto do nosso estudo faz parte de um amplo esquema chamado Código Familiar, ou deveres familiares. Trata-se de um modelo literário no qual os componentes da família são elencados com uma motivação precisa. Algo semelhante encontra-se na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, versículo 1. O mesmo modelo reaparece nas cartas pastorais 1 Timóteo 2, 8 a 15 e Tito 2, 1 a 10 e 3, 1 a 2, e na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2, 13 a 3, 7. Este modelo literário encontra-se também nos elencos de deveres propostos pelos escritores gregos a várias categorias de pessoas em relação ao próprio Estado. Exemplo destes elencos, como manuais de vida ou prática ética, encontram-se em Plutarco, entre outros, mas trata-se de elencos e deveres nos quais a atenção é centrada sobre o indivíduo, sem a preocupação pelo aspecto de reciprocidade típica dos elencos cristãos. O contributo mais pontuado do texto surge do confronto com escritores judeu-helenistas como Filão de Alexandria e Flávio José, os quais se inspiram nos modelos bíblicos dos mandamentos. Ao comentar o mandamento de honrar os pais, Filão de Alexandria elenca os deveres que os jovens têm para com os velhos, os servos para com os patrões e estes últimos para com os servos. Ele distingue, como acontece no nosso texto, 3 categorias de pessoas ou sujeitos de deveres: marido, esposa, pais, filhos, patrões, servos. Através da diáspora judaica, a tradição cristã fez uma releitura destes esquemas ou manuais de deveres do ambiente greco-helenístico, mas com uma motivação específica inspirada na nova experiência de fé. É isto que aparece com evidência no texto de Efésios, que se insere no interior do código familiar uma espécie de catequese centrada sobre a relação entre Cristo e a Igreja. Efésios 5, 26 a 32. O que qualifica este texto relativamente ao modelo literário do código familiar é o espaço amplo dado à motivação que assume conotações cristológicas e eclesiológicas, uma referência explícita a Cristo, cabeça da Igreja, Salvador do seu corpo. Chama a atenção o desenvolvimento da motivação relativa aos deveres dos maridos, que se fundamenta no amor. A raiz bíblica da simbologia esponsal na reflexão sobre a relação Cristo-Igreja
é indicada de modo explícito pelo autor da carta, quando no fim cita Gênesis 2, 24 e faz a sua aplicação. Grande é este mistério, mas eu interpreto-o em relação a Cristo e a Igreja. Efésios 5, 31 a 32. O termo mistério faz parte do vocabulário cristológico eclesial da carta. Isto permite inserir o texto sobre o matrimônio cristão no contexto característico de Efésios, na base da tradição bíblica lida à luz da catequese cristã primitiva. Estrutura do texto. Efésios 5, 21 a 33 faz parte da segunda parte da carta. Nesta, o projeto de vida cristã, inaugurado pelo batismo, é apresentado mediante o elenco de deveres inspirado no modelo de códigos familiares, como indicamos acima. No quadro deste texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre a relação entre Cristo e a Igreja. Esta relação motiva profundamente os deveres dos esposos no contexto de uma teologia do matrimônio. Olhando para a estrutura do texto, emerge um quadro que realça 3 pontos introduzidos pela indicação da recíproca submissão. Submetei-os uns aos outros no respeito que tendes a Cristo. Versículo 21. O primeiro ponto fala do convite às mulheres a estarem submissas aos seus maridos. O convite é dirigido às esposas. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. O primeiro ponto que precisa de esclarecimento é o significado do verbo submeter, hipotassem. Este verbo faz parte das tradições helenísticas e dos códigos familiares. Neste ambiente, o verbo submeter, submeter-se no passivo, indica a subordinação própria de quem se comporta de modo conveniente ao seu papel. Mas no contexto cristão, ou melhor, cristológico, o verbo é utilizado para descrever a relação de Jesus, o Filho, na sua relação com Deus. 1 Coríntios 15, 28. E o reconhecimento do papel autorizado e influente desempenhado em prol da comunidade. Neste sentido, o significado do verbo corresponde àquela atitude de serviço recíproco ou dedicação que Paulo pede aos cristãos como atualização do amor. Também em Efésios 5, 21, o convite à submissão é lido nesta ótica. De facto, a submissão é requerida em relação à experiência de fé cristã, a qual é evocada com uma fórmula insólita, no temor de Cristo. Esta fórmula, baseada no modelo bíblico do temor de Deus ou do Senhor, inspira-se na linguagem dos códigos de deveres, onde o respeito para com as autoridades constituídas é expresso com o vocabulário de temer, no sentido de reconhecer e respeitar. Com este significado, o texto usa o verbo temer no fim para sintetizar a justa relação da esposa com o marido. A recíproca submissão a que os cristãos são convidados a prestar-se baseia-se na fé em Cristo Jesus, reconhecido como o único Senhor, exprime-se no serviço recíproco inspirado no amor. B. Submissão das mulheres aos maridos. A submissão recíproca dos fiéis em Cristo reflete-se diretamente no contexto da relação esponsável. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Para as mulheres, a submissão é um modo concreto e existencial com o qual devem realizar o seu empenho assumido no batismo de caminhar no amor. Efésios 5:2. A submissão esponsada das mulheres cristãs é posta em relação com o Senhor e é justificada. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 23.
Retoma-se, portanto, a exortação inicial, estabelecendo um paralelismo explícito entre a relação Igreja a Cristo e aquelas mulheres, maridos. Como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Neste ponto, o autor mistura os argumentos de antropologia cultural e os da cristologia e eclesiologia, como faz Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde procura motivar a sua exortação sobre o comportamento das mulheres cristãs na Assembleia. A afirmação segundo a qual o marido é cabeça da esposa provém do contexto cultural antigo, seja grego como judaico, enquanto as declarações segundo as quais Cristo é cabeça da Igreja é característica da visão cristológica e eclesial das duas cartas, aos Colossenses e aos Efésios. Mas aqui precisa-se que Cristo é cabeça da Igreja, corpo, enquanto é seu Salvador. O modo como Cristo salvou a Igreja é ilustrado na exortação aos maridos em termos de amor e de autodoação, versículo 25. Na base da cristologia e da soteriologia da carta, seja a submissão das mulheres aos maridos, como o amor dos maridos para com as esposas, adquirem um novo valor, constituem a atuação da fé cristã que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fonte e modelo das relações justas entre os crentes. Convite aos maridos a amarem as suas esposas. Efésios 5, 25 a 33. O comportamento dos maridos para com as esposas vem delineado nos seguintes modos: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 25 a 30. As motivações que estão na base dos deveres dos maridos para com as esposas estão sintetizadas no verbo amar. O verbo amar, agapao, aparece nos códigos familiares do ambiente grego-helenístico. A novidade do uso cristão deste verbo está no fato de se ter tornado quase técnico para exprimir o amor gratuito e salvífico de Deus, revelado e atuado em Cristo. Cristo entregou-se a si mesmo pela Igreja. Versículo 25c a 28. Os efeitos do dom de Cristo pela Igreja são descritos por meio de uma série de proposições finais que invocam o vocabulário típico da praxe batismal. Deu-se a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a do banho da água pela palavra, para apresentá-la esplêndida, como igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Versículo 25c a 27. Faz-se aqui uma releitura da ação salvífica de Jesus a favor da igreja na base do rito batismal, situado no quadro da aliança bíblica, onde as relações Deus-comunidade são descritas com a simbologia esponsal. Desde o início, o tema da aliança é evocado com o verbo santificar, que qualifica a igreja esposa. O termo santo é usado frequentemente na carta aos Efésios para designar os cristãos pertencentes a Deus, em razão da sua iniciativa salvífica, que se atua em Cristo e prolonga-se no batismo. O batismo é apresentado no versículo 26 como sendo banho na água pela palavra, cujo efeito é aquele de purificar. A eficácia do rito batismal é atribuída à iniciativa salvífica de Cristo, que purifica a igreja para fazê-la comparecer diante de si toda gloriosa, sem mancha nem ruga, ou alguma coisa semelhante, mas santa e imaculada. Veja, a terminologia e as imagens correspondentes estão inspiradas no modelo do rito esponsal, precedido pelo banho e pela apresentação da esposa da parte do paraninho, padrinho de casamento. Os adjetivos santo e imaculada, que evoca o hino inicial da carta,
foram sugeridos pelo texto de Ezequiel, que preanuncia a aliança escatológica, Ezequiel 36, 25 a 28. O profeta Ezequiel descreve a aliança sinaítica em termos de um rito responsável, precedido pelo banho da purificação, Ezequiel 16, 9. Chegado a este ponto, o autor retoma a exortação do convite inicial, aplicando a reflexão sobre a relação entre Cristo e a Igreja à relação maridos-esposas. Assim, devem os maridos amar as suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 28. A introdução do termo corpo oferece um motivo para um novo desenvolvimento cristológico ou eclesial centrado sobre o simbolismo corpo-membros. Segundo a tradição paulina, neste mandamento estão resumidas todas as exigências éticas. O amor esponsal é apresentado como uma forma concreta de atuação do amor ao próximo. Mas a motivação apresentada pelo autor insere-se no âmbito da relação Cristo-Igreja. A Igreja, corpo de Cristo. Versículos 29 a 33. O autor passa a explicitar algumas implicações da relação de amor que une o marido à esposa. De fato, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo fez a Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Versículos 29 a 30. Além da tipologia nupcial e eclesial, o autor evoca as bases naturais do matrimônio como instituição divina nos primórdios da humanidade. Criados à imagem e semelhança de Deus, comunidade dos dois, ambos foram chamados a um amor de caráter responsável. Pode-se dizer também que, seguindo a descrição da criação no livro do Gênesis 2:18 a 25, este chamamento fundamental se manifesta juntamente com a criação da mulher e é inscrito pelo Criador na instituição do matrimônio, que, segundo Gênesis 2:24, desde o início possui o caráter de união de pessoas como união personal. O homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O texto da carta aos Efésios compara o caráter responsável do amor entre o homem e a mulher com o mistério de Cristo e da Igreja. Cristo é o esposo da Igreja, a Igreja é a esposa de Cristo. Esta analogia não deixa de ter precedentes. Ela transfere para o Novo Testamento o que já estava presente no Antigo, particularmente nos profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel e Isaías. Entre esses citamos a guisa de exemplo o último. Não temas, porque não voltarás a ser humilhado. Não te vergonhas, porque não voltarás a ser desonrado. Esquecer-te-ás da vergonha do teu estado de solteira, e não te lembrarás da desonra da tua viuvez. O teu Criador é que é o teu esposo. O seu nome é Senhor do Universo. Num acesso de ira e por um instante escondi de ti a minha face, mas eu tenho por ti um amor eterno. Isaías 54, 4 a 8 e 10. Se o ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus pode falar de si pelos lábios do profeta, servindo-se da linguagem que é por essência humana. No texto citado de Isaías, a expressão do amor de Deus é humana, mas o amor em si é divino. Sendo o amor de Deus, esse amor tem um caráter responsável propriamente divino. Ainda que venha expresso com a analogia do amor do homem para com a mulher, essa mulher esposa é Israel, enquanto o povo escolhido por Deus. E esta eleição tem a sua origem exclusiva no amor gratuito de Deus. É justamente por este amor que se explica a aliança apresentada frequentemente como uma aliança matrimonial que Deus renova sempre com o seu povo escolhido. Esta aliança da parte de Deus
é um compromisso duradouro. Ele permanece fiel ao seu amor esponsal, porque a esposa se tenha demonstrado muitas vezes infiel. Esta imagem do amor esponsal ligada à figura do esposo divino, evidente nos textos proféticos, encontra a sua confirmação no nosso texto de Efésios 5, 23 a 32. Cristo é saudado como esposo por João Batista, João 3, 27 a 29. Antes, o próprio Cristo aplica a si esta comparação tomada dos profetas, Marcos 2, 19 a 20. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: sinto por vós um ciúme semelhante ao ciúme de Deus, pois vos dispusei como um único esposo, Cristo, a quem deu apresentar-vos como virgem pura. 2 Coríntios 11, 2. No texto paulino, a analogia da relação esponsal toma ao mesmo tempo duas direções, que formam o conjunto do grande mistério, sacramento humano. A aliança própria dos esposos explica o caráter responsável da união de Cristo com a Igreja. E esta união, por sua vez, como um grande sacramento, exprime a sacramentalidade do matrimônio como aliança santa dos esposos, homem e mulher. Reflexões conclusivas. O texto de Efésios 5, 32 foi usado a partir do Concílio de Florença, em 1439, para demonstrar a sacramentalidade do matrimônio cristão, um decreto pro Armense. À luz deste texto, o matrimônio foi visto como sinal da união de Cristo e da Igreja. O Concílio de Trento, na sua sessão de 1563, evoca Efésios 5, 25 e 32 para confirmar o valor salvífico do amor esponsal que promana do amor de Cristo pela sua Igreja. O matrimônio é, portanto, um evento salvífico que está na base da relação de Cristo com a Igreja, e este evento se revela e atua como auto-doação de amor. Cristo é Senhor e cabeça da Igreja enquanto Salvador, e é Salvador enquanto se doa a si mesmo pela Igreja. Esta dupla dimensão fundamenta o estilo das relações esponsais cristãs formuladas com a terminologia da submissão ou do amor. Como entender este texto num contexto onde se exalta sobremaneira a dignidade da mulher? O autor da carta aos Efésios não vê contradição alguma entre o imperativo do amor recíproco e a exortação formulada em termos de submissão das mulheres aos seus maridos. O autor sabe que esta apresentação, profundamente arraigada nos costumes e na tradição religiosa do seu tempo, deve ser entendida e atuada de um modo novo, como uma submissão recíproca, num temor de Cristo. Efésios 5, 21. O marido é dito cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da Igreja, e ele o é para se entregar a si mesmo por ela. E entregar-se a si mesmo por ela significa, neste contexto, dar até a própria vida. Mas enquanto na relação Cristo-Igreja a submissão é só da parte da Igreja, na relação marido-mulher a submissão não é unilateral, mas recíproca. O amor faz com que o homem se realize através do dom sincero de si. Amar significa dar e receber. Portanto, longe de afirmar um poder autoritário, a comparação impõe uma inversão de estilo de vida que os maridos daquele tempo levavam. Além disso, a exortação vale para todos os cristãos e mostra que a submissão exigida não se deve entender como um esmagamento do indivíduo, mas como uma preocupação pelo bem da comunidade e sinal do amor. Toda a instrução moral supõe um jogo delicado entre os princípios e os dados sociais e culturais. O estilo de vida que serve para uma determinada época pode não servir para outra. Daí a necessidade de discernimento espiritual, cuja função é descobrir em cada época como se deve viver o dinamismo do amor cristão, como chamada à generosidade e ao ouvido de si mesmo pelo bem-estar do outro. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Padre Macala. Podes tomar o assento, por favor. Na fé cristã, o temor de Deus ou a submissão significa também ser reciprocidade. O matrimônio é o evento salvífico que tem no centro Cristo. Amar significa dar e receber. Por isso, convidamos agora a plateia a tomar palavra, sobretudo para aqueles que têm alguma inquietação, pergunta ou uma contribuição a fazer. E gostaríamos que fosse mesmo cumpridor do tempo, por favor. Quando deu encontro com os jovens em conferência na Sala Nobre Paulo VI em Roma, afirmou de que o encontro com Jesus Cristo é uma realidade profundamente transformadora. E é verdade, de facto. Celestino falava de que na concepção neotestamentária o modelo de família é a família de Nazaré, por verdade. Eu gostaria, Reverendo Padre, por obséquio, que clarificasse o modelo patriarcal de família, nosso contexto, África, que está vinculada à poligamia. Ou seja, de onde nasce, se, como sabemos, a família, no contexto neotestamentário, o modelo de família é a família própria de Nazaré, em que José é apresentado como pai e Maria como mãe, pai adotivo de Deus, de Jesus Cristo, melhor digo, e Maria como mãe. Então, de onde nasce a concepção poligâmica, ou seja, qual é a raiz da vivência poligâmica do nosso contexto África, no que concerne a figura de pais em África? Muito obrigado. Muito obrigado. Acredito que não tenho mais nenhuma questão. Passo a palavra ao Reverendo Padre Macala. Muito obrigado pela questão. Qual é a origem da família, digamos, como vem concebida nas nossas culturas, sobretudo no aspecto da poligamia? O que eu poderia dizer neste campo? Temos casos de poligamia mesmo na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, e fez-lo muito bem Dom Emílio diante da pergunta que lhe foi posta. No princípio não foi assim. E nesse sentido temos de fato que entender que a revelação de Deus vai ao encontro de uma cultura. E essa cultura é dinâmica. E Deus, até nesse sentido, podia usar uma imagem. Humilha-se diante da cultura humana, porque a sua revelação humana, para que o homem tenha capacidade de compreender, porque nós como homens temos que compreender humanamente. Então é a partir dali que começa toda a pedagogia de Deus, que vai crescendo até se chegar àquelas verdades fundamentais que encontram o seu ápice em Jesus Cristo. Então, se a poligamia é um dado cultural, como nasceu, de fato não estarei em grave responderia, ainda bem que no quadro desta semana de reflexão, e já o fez Dom Emílio, há uma preleção que fala mesmo da cultura. E esperamos que o Frei Bortolami venha abordar esta questão com maior pertinência. A família de Nazaré é de fato um modelo, na medida que o oásis de virtude que deve servir de referência.
Mas para lá chegar precisamos de um caminho. E eu, quando recebi o tema, a família, expressão humana da presença de Deus na história. Expressão humana. Esta expressão humana não brilha como realmente é a natureza do próprio Deus, que é unidade. Então situa-se sempre no âmbito daquele ideal que se deve buscar sempre mais. E é neste sentido que esta semana serve também de radiografia para ver a situação em que vivem as nossas famílias, para ver o que está ao nosso alcance que podemos fazer no sentido de refrear esta onda de secularização que constitui uma verdadeira ameaça. Muito obrigado, Cala, e peço uma salva de, por favor. Devolvo a palavra ao apresentador e muito obrigado. É através da família que se concretiza o dom. Conferir discurso do Papa Francisco nas associações familiares. Segundo Jürgen Moltmann, teólogo alemão, na sua teologia da criação, afirma: o mundo está em Deus e Deus está no mundo. Ou seja, a história é o lugar privilegiado de Deus para a sua manifestação ao mundo. Deus não só com a encarnação se fez história, mas também fez história e entrou na história, desde o momento que decidiu revelar-se ao povo de Israel. Fim de citação. Chegamos ao fim do nosso segundo dia da nossa 18ª semana de reflexão teológica, subordinada ao tema A Família e os Vendavais da Secularização. Cumpre-nos informar de que amanhã o nosso programa reserva-nos 3 sessões. A primeira tem como tema a cultura angolana da família. Terá como conferencista Frei Gabriel Bortolami. A segunda tem como tema o impacto da revolução sexual sobre as famílias. Terá como conferencista Reverendo Padre Giraldo Gunga. A terceira tem como tema a situação da família no atual contexto da secularização. Terá como tema, ou melhor, terá como conferencista Dr. Pedro Moraes Vieira. Convidamos a Vossa Excelência Reverendíssima Dom Emílio Sumbelelo para dirigir a oração final. A nossa parte é tudo. Bem-aja a todos e um forte abraço. Voltaremos a nos reunir amanhã neste mesmo lugar e à mesma hora para o terceiro dia da nossa 18ª semana de reflexão teológica, pelo que pedimos a vossa pontualidade e boa disposição. Obrigado. O anjo do Senhor anunciou a Bíblia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos que, por intercessão de sua Mãe, a Virgem Santa Maria, alcancemos os inefáveis gozos da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Neste os esplendores da luz perfeita. Suas almas descansem em paz. Assim seja. Bom regresso. Obrigado, homem de Deus.